Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Bom dia, conselheiros, todos aqui reunidos. Estamos no ar para a sessão agora do 11 de novembro, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, iniciando com o processo de número 53 da minha relatoria, recorrente Sul América Capitalização, interessado Fazenda Nacional. Isaías, o patrono, se encontra, já pode convocá-lo. Se encontra sim, presidente. Irei convocá-lo. Obrigada. Item 53 da pauta. Doutora Joana, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 53 da pauta. Doutora Joana, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à nossa sessão. Tá tudo certo aí? Tá me ouvindo, né? Tá. Então, eu vou iniciar o relatório, ok? Trata-se de recurso especial interposto por Sul América, capitalização Sulacap, em face do acórdão 1302.001.053, proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, por meio do qual foi negado o provimento ao recurso voluntário. Eis a ementa do acórdão recorrido, eu destaco aqui abaixo. A questão é CSL, dedutibilidade de tributos com exigibilidade suspensa, juros e multa, tributos com exigibilidade suspensa, provisões para contingências trabalhistas, depósito judicial, e aí a questão, multa isolada, concomitância, inexistência, tá? Então, transcrevo e negritei a ementa, que é o caso que a gente vai tratar. A recorrente esclarece que desistiu parcialmente, que aderiu ao parcelamento previsto na 11941, reaberto pela 12865 de 2013, de sorte que o presente recurso abrange exclusivamente a multa isolada sobre as estimativas, exigida em concomitância com a multa de ofício sobre o ajuste anual. Recorrente apresentou paradigmas de divergência nos acórdãos 103.00.121 e 201.00.1189. O recurso especial foi admitido pelo despacho de folha 723 e seguinte. A Procuradoria não apresentou contra-razões ao relatório. Um minutinho, doutora, porque eu vou marcar seu tempo. Só um instantinho aqui, ó. E aí a senhora fica à vontade. Estou iniciando, tá? Tá ótimo. Obrigada pela palavra. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Como bem relatou, o recurso especial de divergência se restringe à questão da concomitância na aplicação da multa isolada e da multa de ofício no lançamento, já que o objeto principal da autuação, a recorrente, desistiu para inclusão no parcelamento. Então, o que a gente traz aqui no recurso foi justamente a parte da ementa que se julgou pelo voto de qualidade, na aplicação concomitante da multa isolada, mesmo que tenha sido aplicada no lançamento a multa de ofício. É importante salientar que os fatos geradores desse processo são anteriores às alterações da medida provisória, né, que foi em 2007, então o exercício daqui do lançamento que a gente está falando é de 2005, ano calendário 2004. Então, o que a gente suscita no nosso recurso é justamente a aplicação da súmula 105 e dos diversos julgados que o CARF tem decidido pela não concomitância da aplicação das duas multas, sobre os mesmos fatos geradores, sobre as mesmas penalidades, na verdade, e a gente trouxe a matéria para a Câmara Superior justamente pela discordância dessa não aplicação da súmula. Salvo engano, a súmula ainda não tinha sido editada, mas já tinha sido julgado diversas vezes nas turmas ordinárias e na Câmara Superior
esse assunto, e até então foi editada a súmula 105 para consignar que não pode ser exigida ao mesmo tempo a multa de ofício por falta de pagamento de RPJ de CSL apurada no ajuste anual, da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, que é o que está acontecendo no presente caso. Então, a matéria se restringe a essa discussão, e é basicamente isso, a gente pede pelo provimento quanto a essa matéria. Ok, doutora. Vou iniciar o voto. O recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, dele conheço, nos termos do despacho de admissibilidade. No caso concreto, é inequívoco que a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas foi exigida pelo fisco, levando-se em conta as mesmas infrações que deram ensejo à exigência de ofício da CSLL sobre o ajuste anual. O período objeto da autuação foi o ano calendário de 2004. Então, como falado na sustentação oral anterior à Lei 11.488 de 2007. Nesse caso, não há dúvidas, né, na minha opinião, que deve incidir a súmula 105, né, cujo teor nós já conhecemos e eu transcrevo abaixo. Em face do exposto, conselheiros, a matéria para mim é bem simples e, no caso, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, conheço e dou provimento. É o meu voto. Conselheira Edeli, quando estiver pronta para votar, pode iniciar. A relatora. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia? Acompanho. Conselheiro Fernando? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, ok, doutora? Obrigada, até a próxima. Obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia. Isaías, agora vamos para o 44, vou apregoar, tá? O processo agora que vamos julgar é o número 44, de relatoria da conselheira Amélia. A recorrente é Unimed, Ponte Nova, cooperativa de trabalho, interessada em Fazenda Nacional. Ele é um retorno de vista, mas eu já vou falar quando o patrono entrar, porque vai ter acompanhamento. Não é isso, Isaías? Esse, presidente, o patrono já se encontra. Posso convocar? Pode convocar. Item 44 da pauta, doutora Tereza. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 44 da pauta, doutora Tereza. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Isaías. Doutora, bom dia. A senhora pode abrir a câmera? Bom dia. Seja bem-vinda à nossa sessão da Câmara Superior. Vou pedir só para a senhora deixar o microfone desligado para a relatora, para a gente poder não ter o eco. Obrigada. A relatora, quando estiver pronta, pode começar. Bom dia a todos. Trata-se, então, de um recurso especial da contribuinte. Eu lembro que no mês passado nós discutimos bastante esse caso com relação ao conhecimento, né? Desculpa, Amélia, eu só vou recapitular, doutora, que como é um processo que veio de vista, eu aqui, houve a vista para a conselheira Lívia, convertida em coletiva. Aí eu já vou, a relatora havia conhecido o recurso e no mérito deu provimento. O julgamento ele foi concluído quanto ao conhecimento para, por unanimidade de votos, conhecer do recurso especial. Votaram pelas conclusões Edeli, Viviane, Caio e Andréia. No mérito, a conselheira Edeli votou por negar provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Só para a gente contextualizar. Conselheira Amélia, então, agora eu retomo a palavra. Pode retomar a palavra e fazer um resumo, então, do seu relatório. Pois bem. Então, dada aquela discussão que nós tivemos com relação ao conhecimento, no primeiro momento eu havia conhecido, né, e a turma, pelas conclusões, decidiu
que o conhecimento deveria ser limitado, então, a possibilidade, né, de um embargos, de um acordo de embargos, tratar da aplicação de uma lei posterior, que é essa lei 12.873 de 2013, ser aplicada em sede de acórdão de embargos. Então, o mérito, ele acabou sendo restrito a esse ponto, né? Eu revi as gravações, tá? E eu alterei meu voto sendo bem objetiva no sentido dessa possibilidade de aplicação ou não dessa norma em sede de embargos, tá? Então, aqui indo já direto ao mérito, tendo em vista, então, a limitação do conhecimento, eu vejo que os acórdãos de embargos, o que ele diz, né, bem simples com relação a esse item, ele se presta a solução de omissão, contradição, obscuridade na decisão, na hipótese, eles não estão presentes, não sendo dado a ele o julgador inovar no julgamento, salvo nas hipóteses previstas em lei processual. Então, os embargos não foram conhecidos, né? De outra forma, né, o acórdão paradigma que foi trazido 3302002776 também de embargos, igual a situação, entendeu por bem sanar a omissão apontada, dando-lhe efeitos infringentes e aplicando de imediato a norma acima citada, cancelando-se o auto de infração. Como a própria lei nova cita, ela é interpretativa e assim aplicável a fatos pretéritos nos termos do artigo 106.1 do CTN. Porém, o que aqui deve se decidir é a possibilidade ou não de um acórdão de embargos fazê-lo, considerando que à época do acórdão do recurso voluntário tal lei sequer existia. O artigo 65 do RICAF assim trata acerca do cabimento dos embargos de declaração. Então, eu cito o artigo, e nessa linha, de fato, o acordo de recurso voluntário sequer poderia se pronunciar acerca de uma lei que nem existia no mundo jurídico, daí que a omissão, contradição, obscuridade não poderia haver. Ou seja, o acordo de embargos de folhas 1069 decidiu corretamente ao não conhecer dos embargos neste item. Entretanto, como a própria recorrente relatou o próprio resultado da diligência, né, já segrega quais os valores referem-se a repasses, de tal forma que a própria unidade de origem poderá aplicar a nova norma, nos próprios termos do artigo 106. Então, eu estou alterando o meu voto para negar provimento ao recurso especial do contribuinte, tá? Eu conheço e nego. Ok. A conselheira Edelia? Só recordando, né, na sessão passada, então, nós acompanhamos, foi a maioria que acompanhou a conselheira Amélia pelas conclusões. A maioria qualificada, eu tinha notado. Hã? Está sem som, André. Maioria, sim, é porque a gente votou pelas conclusões, mas a maioria... Não, só para confirmar, eu coloquei declaração de voto na pasta, né, porque aí eu coloco os meus fundamentos para acompanhar a relatora pelas conclusões no conhecimento, né, fazendo a análise dos paradigmas, que para circunscrever a esse ponto que a conselheira Amélia apreciou, né, que se deve ser conhecida, se deve ser aplicada a lei nova em sede de embargos, quando a lei não existia à época do julgamento, e aí eu trago no voto o histórico das nossas manifestações acerca do tema, né, trago 91004756, que a discussão era ali de pretensão de aplicação de lei sob o entendimento de que ela estaria veiculando retroatividade benigna no âmbito de multa por atraso na entrega da DCTF. Então, se comparou dois acórdãos, um que aplicou de ofício, uma norma que de retroatividade benigna e outro que não, e o colegiado entendeu que sim, que o colegiado, que a turma deveria, no julgamento de ofício, aplicar uma norma que veiculasse retroatividade benigna de ofício, e que, se não aplicasse, isso poderia ser suscitado em embargos. Só que, naquele caso concreto, como a norma não veiculava retroatividade benigna, então não foi, o recorrente não teve êxito. Nesse caso aqui, aí na mesma linha da conselheira Amélia, entendo que o colegiado não está obrigado a se manifestar sobre lei que não existia à época do julgamento dos embargos e que, por isso,
os embargos não têm cabimento e foram regularmente não conhecidos, né? Então, aí faço o acréscimo, né, daquilo que discutimos antes. Em tais circunstâncias, deve o interessado remeter seu pleito à autoridade administrativa encarregada da execução do julgado. Assim, as referências a decisões unânimes da terceira turma da Câmara Superior favoráveis à aplicação retroativa da norma indicada, porque proferidas em sede de dissídios jurisprudenciais estabelecidos no plano de cognição posterior àquele aqui instaurado, somente se prestam como fonte de pesquisa para a autoridade local, a quem caberá apreciar a pretensão do contribuinte de desconstituir o crédito tributário mantido neste julgamento administrativo e que seria afetado por legislação editada posteriormente a esta decisão administrativa, que se afirma interpretativa e assim de eficácia retroativa. Que a contribuinte afirma, né, retroativa e interpretativa e de eficácia retroativa. Por isso, como fiz esse histórico, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões também, para negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok. Relembrando aqui que o conhecimento foi por unanimidade. E aí votamos pelas conclusões Edeli, Viviane, Caio e eu, tá? No conhecimento. E no mérito, ok, Edeli pelas conclusões, ratificando o voto pelas conclusões no conhecimento também. Conselheira Lívia, que pediu a vista, pode se pronunciar. Como o julgamento ficou definido quanto às conclusões do conhecimento, eu acabei fazendo a minha vista, vou preparar a declaração, vou fazer a declaração de voto, mas é no mesmo sentido, para poupá-los que a norma não estava vigente quando da publicação, quando do julgamento do acordo embargado, então o acordo embargado não operou omissão em algo que ele não tem bola de cristal para saber. Então, e eu só observo na minha declaração de voto que se o julgamento tivesse sido conhecido naquela acepção primeira de fazer com que os embargos tenham só efeito de pré-questionamento para fins de analisar se a norma interpretativa da Lei 2873 pudesse ser aplicada ao caso, aí sim o resultado do julgamento poderia ser diferente, como foi o primeiro voto da doutora Amélia. Mas com esse conhecimento restrito, não consigo julgar de outro jeito que não pela correção do acordo de embargos. Então, com a relatora, eu acho que eu não preciso ir pelas conclusões, porque foi isso que você disse, né, Amélia, no seu voto? Basicamente, com a relatora integralmente. Ok. Conselheira Viviane. No mérito, eu acompanho a relatora e vou datar as conclusões da conselheira Edeli, pelo histórico relatado. No mérito? Isso. No mérito. O conhecimento já está registrado. Conhecimento já foi votado, ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, me sinto confortável em acompanhar o voto da relatora, sem problema. Ok. Conselheiro Tozelli? Olha, com dor no coração, pela limitação dos embargos, que realmente a norma não estava vigente ali, apesar de existir a lei posterior, eu acho que isso nos limita, então eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, presidente. Bom, eu vou acompanhar pelas conclusões da doutora Edeli. Então, vamos fazer... foi conhecido por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane, Caio e Andréia, no conhecimento, e no mérito foi negado provimento pelas conclusões por unanimidade e pelas conclusões Edeli, Viviane e Andréia. Ok? Então, tudo bem, doutora? DV meu. DV Edeli, DV Lívia, é isso? Lívia vai fazer DV, né? DV Lívia. Eu só estava olhando o voto para ver se ela vai mencionar que foi as conclusões, para saber como eu faço a minha DV, mas está aqui. Eu olho depois. A Edeli vai incorporar essa declaração de voto? DV Edeli. Pode falar, Fernando. Lívia também, por favor. Lívia também. Só estou com uma dúvida, presidente, quanto à declaração de voto, porque, salvo o melhor juízo, a gente tinha encerrado o conhecimento na sessão passada, não foi a votação? O conhecimento foi votado na sessão passada.
E aí, A gente vai votar o mérito, Se a declaração de voto da conselheira Lívia... bom, tudo bem, não tem problema, né? É porque não ficou consignado que ela acompanhou pelas conclusões. É porque o processo não foi encerrado. Não, a Lívia foi... Não, a Lívia, Edeli, Viviane, Caio e Andréia. A Lívia votou com a relatora. Então... A Lívia votou com a relatora. Na minha declaração de voto, eu estou dizendo isso, que eu acompanhei a relatora no alcance mais amplo do conhecimento, mas como a maioria qualificada do colegiado decidiu um alcance mais restrito, meu voto do mérito estava sendo restrito. Tá. Eu só disse que o voto da Amélia estava fazendo referência a isso para eu não ficar dizendo coisa que ela não... botando palavras na boca dela, mas tá aqui, então tá tudo redondo. Amélia, pode falar. Eu só gostaria de perguntar à doutora Edeli se eu posso considerar esse penúltimo parágrafo da sua declaração de voto, até para que o contribuinte não seja, de nenhuma forma, prejudicado, né, numa futura, quando ele retornar ali para a unidade de origem, tiver que ter essa aplicação imediata da norma, né, acho que para reforçar no meu voto, se eu puder copiar essa parte, eu acho que reforçaria ali no momento da execução, né? Sem problema nenhum. Então vou recapitular, tá? Conhecido por unanimidade, votando pelas conclusões, Edeli, Viviane, Caio e Andréia, no conhecimento. E no mérito, negado provimento por unanimidade, votando pelas conclusões, Edeli, Viviane e Andréia. Declaração de voto, Edeli, declaração de voto, Lívia. Ok? Então, doutora, bom dia, obrigada, até a próxima. Agradeço, conselheiros, bom dia de trabalho. Bom dia. Isaías, então agora é o número, quem está faltando aí, é o 51, não é? Isso, presidente. É acompanhamento também, né? Drogaria São Paulo, vou apregoar, a relatoria da conselheira Viviane, Drogaria São Paulo, é o recorrente, o interessado é a Fazenda Nacional. Também é um retorno de vista, deixa o patrono entrar, que aí eu faço o resuminho aqui. Pode chamar o patrono, Isaías, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. Item 51 da pauta. Doutora Daniela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 51 da pauta. Doutora Daniela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutora, seja bem-vinda à nossa turma da Câmara Superior. O processo, ele é um processo que retornou de vista, ele estava em vista para a conselheira Edeli, convertido em coletiva. A relatora, no caso, a doutora Viviane, votou por conhecer do recurso no mérito negar provimento. Então, nesse ponto, houve pedido de vista, então, peço, então, que a senhora desligue seu microfone para não dar o eco, e peço para a conselheira Viviane fazer um resumo, então, do histórico do processo e para a gente poder iniciar, então, os debates e a votação. Ok. Bom dia, eu peço um pouco, desculpa se apareceu um ruído aqui no fundo, tem uma obra aqui ao lado, mas então o voto está aqui, já foi lido na sessão passada, vou fazer uma recapitulação. O recurso aqui é do contribuinte, então, contra o voto do acórdão que voto com qualidade negou provimento, trata a questão da multa por descumprimento de obrigação acessória, por omissão ou erro nos dados fornecidos em meio magnético, no artigo 57 da MP 2158, considerou a inaplicabilidade, né? E com relação com a redação dada pela Lei 12.766, só se aplica para descumprimento de obrigações acessórias instituídas pela Receita com base na competência otorgada pelo artigo 16 da 9779, no qual não se enquadra os arquivos magnéticos, né? Então, com base no artigo 11 da 8.218. Então, o contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos magnéticos, apresentou, então, de forma incompleta, sem discriminação, então considerou a fiscalização com erro ou omissão dos dados, foi lavrado o auto de infração
nos termos do inciso 2, do artigo 12 da 8.218. O contribuinte, então, havia passado por um processo de decisão parcial, então, está no histórico, a impugnação foi negada, considerando precedente, e o recurso voluntário também. No recurso especial, o contribuinte traz aqui, então, a divergência em relação à possibilidade de aplicação retroatividade benigna, prevista no artigo 106 do CTN, para fins de redução da multa aplicada com fundamento no inciso 2 do artigo 12 da 218. Ele narra que a decisão recorrida concluiu os novos critérios, então mais favoráveis, e aí teria entrado em divergência com o julgado do CARF, que ele aponta que é o 11.03.000.841, que considerou, pela revogação tácita do artigo 12 da 812, teria ocorrido pelo artigo 57 da MP 2158, e aplicou a retroatividade benigna no caso. Então, ele traz aqui a questão das alegações que devem ser consideradas, cabe, então, a instituição normativa regulamentar a forma, a sistemática foi prevista, então, nos artigos 11 e 12 e artigo 16 e 9779, e na IN foi, então, substituída com a instituição da escrituração contábil digital, SPED, pela Receita. Então, os contribuintes eram obrigados anteriormente a entregar de uma forma para passar a realizar a escrituração contábil através do SPED. Então, teria sucedido o regime previsto no artigo, na Lei 818. E com a publicação da Lei 12.766, da conversão da MP 575, estabeleceu novas combinações legais para esse descumprimento. Então, que eu considero que o bem jurídico tutelado pelo artigo 58 é a escrituração digital contábil. E pelo artigo 12 da 8.218, o objeto presente do processo é a apresentação adequada dos livros contábeis. Então, a identidade dos bens jurídicos tutelados conclui que o artigo 12 foi revogado tacitamente. Requer ao final, então, que seja provido para cancelar a autuação. O recurso foi admitido, a Fazenda Nacional foi cientificada, interpôs, apresentou contrarrazões, alegando que tanto a redação original do artigo 57 quanto a estabelecida pela Lei 12.766 refere-se ao descumprimento de obrigações acessórias, ou não apresentação dos prazos fixados na declaração, exigidos no termo do artigo 16 da 9779, tratava de competência, então, da Receita Federal, não cuidava de penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória, por delegação de competência, que era complementado pelo artigo 57 da MP 2158, sempre que não existisse penalidade mais específica. Então, traz aqui a questão da tese da Fazenda, né? Pela base legal, então, da exigência não devidamente cumprida foi o artigo 11 da 818 e a aplicação da perspectiva de penalidade pelo artigo 12 da mesma lei. Então, não sustenta o argumento da recorrente, e os artigos, então, a que se refere ao sistema da lei, o artigo 11 da lei 8.218, possui uma abrangência maior. Então, há uma sobreposição de informações do que tange aos registros contábeis. Não se tratando de superveniência de fiscalização de penalidade menos gravosa para a mesma infração, não há que se cogitar a aplicação da retroatividade benigna. Essa, então, é a tese da Fazenda. Pede que seja negado recurso, provimento ao recurso especial, mantendo essa decisão recorrida. Em síntese, relatório, presidente. Ok, é só acompanhamento, Viviane. Eu passei, continuando aqui o voto, então, do conhecimento, como exposto na sessão passada, o recurso foi admitido pelo despacho do presidente da Câmara, a admissibilidade não foi questionada pela parte contrária. Trago aqui a emenda do Acórdão Paradigma 103, 11.03.000.841, que considera, então, que o artigo 57 da MP, com a redação do artigo 8º da Lei 12.766, incide no lugar do artigo 12.1 da Lei 8.218, quando o contribuinte não entrega a fiscalização dos artigos digitais contábeis no formato definido pelo secretário de Receita Federal ou por outra autoridade designada, revogação tácita do artigo 12 da 812 pelo artigo 57 da MP 2158, com a redação do artigo 8º da 12.766, aplicação da retroatividade benigna em matéria penatória, artigo 106 do CTN. O despacho de admissibilidade, então, consignou. Foi feito enquanto o acordo recorrido decidiu não acolher o pleito da recorrente para aplicação do princípio da retroatividade benigna, artigo 106 do CTN, afirmando que o artigo 57 do MP 2158, com a redação dada pelo artigo 8º da Lei 12.766, somente se aplicaria aos casos de descumprimento de obrigações acessórias instituídas pelo artigo 16 da 9779,
quando, no presente caso, os arquivos magnéticos teriam sido exigidos com base na Lei 8.218. Já o acordo paradigma fixou o entendimento no sentido inverso de que o artigo 12 da Lei 8.218 teria sido tacitamente revogado pelo artigo 57 da MP 2158, com a redação do artigo 8º, e assim, nesse caso, foi aplicado o princípio da redutibilidade benigna previsto no artigo 106 do CPM. Assim, em casos similares, as turmas de julgamento do CAF deduziram conclusões divergentes, que caracteriza o dissenso jurisprudencial invocado. Considera-se sem reparos a admissibilidade recursal, que observou que, apreciando casos similares à luz dos mesmos diplomas legais, as turmas decidiram em sentidos diversos. Em estando presentes, então, os pressupostos recursais, adotam as razões de despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso. Então, nesse momento aqui, que foi pedido a vista, né, presidente? Então, eu paro o meu voto. Posso parar? Continuo. Ok. Pode terminar seu voto, conselheira Viviane. E aí, depois, como a doutora Edeli pediu a vista, a senhora já tinha lido o voto? A senhora já tinha lido o voto, né, na sessão, então pode terminar. Está sem microfone. Sem microfone, desculpa. Tá. Conhecendo. Então passa ao mérito. Pode iniciar, porque foi seu voto está consignado aqui. Pode falar, pode adiantar. Então, conforme relatado, o recurso especial questiona a penalidade, deve ser aplicada, entendimento de intimação ao fisco, artigos magnéticos contendo omissões e informações com erro, sem discriminação das notas e sem os itens. Então, foi constituído o crédito tributário, fundamento no inciso 2 do artigo 12 da 818, com a redação dada pela MP, de multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem informações incorretamente. O recorrente defende que seja por revogação tácita do referido fundamento, força da retroatividade benigna, previsto no artigo 106. A multa que lhe foi aplicada deve ser substituída por aquela prevista no inciso 2 do artigo 57 da MP, com a redação dada pela nova lei, a 12766. Então, percentual de 0,2% do faturamento no mês anterior. A controvérsia já foi objeto de análise por essa primeira turma da Câmara Superior, no acordo que eu cito, é o 9101-004152, de maio de 2019, naquela oportunidade de discutir essa multa originalmente lançada com fundamento no artigo 12, inciso 3º da Lei 818, que deveria ser, se aquela multa deveria ser afastada em favor da aplicação da multa estipulada pela linha B do inciso 1 do artigo 57 da MP, a redação também dada pela nova lei, que pese o fato de a multa aplicada pela fiscalização ser diferente do encontrado em presentes autos, que é o inciso 2 do artigo 12 do 818, a discussão jurídica é exatamente a mesma desenvolvida. Então, trouxe aqui o voto do conselheiro André Mendes de Moura, que apreciou o caso aqui que eu adoto como um fundamento. Então, foi devolvido estritamente questão de direito, da aplicabilidade ou não da retroatividade do artigo 57 em face da multa regulamentar, em razão da observância da entrega dos artigos magnéticos, normatizada pelos artigos 11 e 12, do inciso 3º da 818. E traz aqui o voto do conselheiro presidente Adriana Gomes Rego, anterior, que é também no mesmo caso, a gente reclama a aplicação, no caso do princípio da retroatividade benigna, e considera que o legislador da Lei 12.718 não revogou os artigos 11 e 12 da Lei 812, de 2001, de 91, eles fazem a interpretação sobre qual é o alcance do artigo 57, então é feita aqui a análise da legislação, em relação ao artigo 16 do 9.779, então, com essa alteração promovida pela Lei 12.766, passou -se a incluir no bojo das multas que trata o artigo 57 a não apresentação dos prazos de declaração demonstrativa ou escrituração digital. Então, mas em 2018 já se tinha obrigatoriedade de apresentação da escrituração digital e outras escriturações demonstrativas passaram a ser entrega obrigatória com a instituição do SPED, e nesse contexto as alterações precisam ser analisadas, né, que foi feito no voto. O artigo 57 da MP 2158, por força das alterações promovidas, já não contempla mais as figuras dos arquivos digitais. Então, por conseguinte, a redação volta a tratar de penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos artigos 11 e 12 da 812. No caso, a apreciação continuou com o conselheiro André, no precedente referido, que não há que se falar em retroatividade benigna em norma genérica, em face de norma específica, visto que o artigo 57 da MP 2158,
com as alterações da lei de 2012, trata de penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos artigos 11 e 12 da lei 812, tanto que as normas são em plena vigência, no ordenamento jurídico, não foram objeto de revogação. Então, por compartilhar o entendimento exposto no voto vencedor transcrito acima, um laço nos mesmos fundamentos, entendo que no caso de análise continua aplicável a multa específica prevista no artigo 12.2 da lei 818, e não a multa genérica posteriormente introduzida no artigo 57 da MP, pela lei de 2007-66, não houve revogação tácita dos artigos 11 e 12 da lei 818, e não se evidencia na hipótese de aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN. Nesse sentido, concluo pela improcedência do pleito da recorrente, então voto por negar provimento ao recurso do contribuinte. Ok, conselheira. Conselheira Edeli. Presidente, eu pedi vista porque essas multas de arquivos magnéticos, elas são diferentes, né, nos 3 incisos, e eu me lembrava que tinha alguma coisa a mais aí, né, nessa discussão da retroatividade da 12766, e eu fiz uma declaração de voto, coloquei na pasta. O voto da conselheira Viviane no mérito, ele alinha bem no sentido de que as multas dos incisos 2 e 3, elas vão ter o mesmo tratamento, né? Então, há uma similitude ali na questão, na forma, no objeto da penalidade, na repercussão da 12766. Agora, a multa do 12.1 é diferente. E a multa do 12.1 é o que foi julgado no paradigma. Então, na minha análise, o recurso especial, aqui não a minha preocupação, existe sim no recorrido uma interpretação acerca do 12.2, mas é no voto vencido e é fora do objeto, fora do que estava em litígio. Então, eu acho uma premissa muito perigosa em termos de recurso especial, a gente admitir que essa exposição feita ali no voto vencido, como obter dictum, no meu entendimento, que ela se preste a caracterizar a divergência. Eu acho isso uma premissa muito perigosa em sede de conhecimento de recurso especial. Então, eu vou passar ao voto, está lá na pasta, né? A contribuinte afirma a identidade fática entre os acórdãos, porque tratam exatamente do mesmo assunto, qual seja a ocorrência da revogação tácita do 12, no específico inciso, da 8218 pela 12766. Embora o acórdão recorrido de fato afaste a eficácia das alterações trazidas pela 12766 na exigência em debate, sob o entendimento de que a nova legislação só se aplica para o descumprimento de obrigações acessórias instituídas pela Receita com base na competência da 9779, o paradigma não afirma a total identidade entre os bens jurídicos tutelados pelo artigo 12 da 8218 e pela atual redação da 2158. Isso é o que alega o contribuinte. Mas sim analisa a identidade entre a conduta punida pelo 12.1 e os novos contornos da 12766, ao passo que nestes autos está em discussão a punição aplicada com fundamento no 12.2. É certo que o voto vencido do paradigma para manter a exigência lá formulada com fundamento no 12.1, então o conselheiro Eduardo Neiva manteve a exigência do 12.1, e para isso ele fez uma análise da legislação e concluiu que as alterações trazidas pela 12766 só repercutiriam no 12.2 e no 12.3. Nesses termos é a conclusão que está aí transcrita, ele faz toda essa abordagem e conclui, olha, o 12.2 e o 12.3 são afetados pela 12766. Contudo, aquela ponderação acerca da penalidade prevista no 12.2 representa mero obter dictum, na medida em que tal matéria não estava sob julgamento naqueles autos e, por consequência, não foi objeto de decisão. A prevalência de decisão favorável ao sujeito passivo lá autuado encontra fundamento no voto vencedor do paradigma, que, embora traga disposição genérica acerca das penalidades previstas no 12 da 8218, ao final limita a análise à equivalência entre as condutas punidas no 12.1 e na MP 2158, com a redação da 12766, acho que é errado aqui o número da lei, dado ser esta a exigência remanescente, depois do conselheiro relator cancelar a penalidade aplicada no ano calendário 2008, a partir
de quando a Receita expressou o entendimento de que a transmissão da escrituração digital supera as exigências da IN 8601. Confira-se o que consta aí no voto vencedor do conselheiro Marcos Takata. Ele faz toda essa exposição, caminha nesse sentido, ele vai concluir, sim, que todas são afetadas, ele vai demonstrar que todas são afetadas e vai concluir que, no caso, a 12.1, ela não pode subsistir nos contornos em que formulados, que deve ser reconhecida a retroatividade benigna. Veja-se que não escapou à contribuinte o fato de o dispositivo legal em debate nestes autos ter sido analisado especificamente no voto vencido do paradigma, assim está consignado em seu recurso especial. Aliás, o próprio voto vencido do paradigma hora juntado traz quadro comparativo no qual se visualiza as condutas passíveis de sanção pela 8218 com a 12766, relacionadas à entrega de arquivos, no qual se verifica a compatibilidade da sanção prevista no inciso 2 do artigo 12 e inciso 3 do artigo 57 da 2158. Então, a própria demonstração da divergência caminha no sentido de mostrar que a divergência se estabelece com o voto vencido. Da leitura do voto vencido e do voto vencedor do paradigma, é possível concluir que aquele colegiado admitiria a tese defendida pela contribuinte nestes autos. Contudo, resta fora de dúvida que a matéria em discussão nestes autos não foi decidida no paradigma indicado. Em suma, há interpretação divergente veiculada no paradigma, mas não há decisão sobre a legislação tributária aplicada nestes autos. Há apenas obter dictum, é dizer, a conclusão do voto condutor do paradigma seria a mesma caso dele se extraísse a referência à identidade entre a novel norma legal e o artigo 12.2 da 8218. E essa circunstância, no meu entendimento, inviabiliza o pressuposto contido no artigo 67 do anexo 2 do RICARF, ou seja, a existência de decisão que dê à legislação tributária interpretação divergente daquela dada no acórdão recorrido. Decisão consiste em deliberação sobre o objeto do litígio e está validamente demonstrado que a terceira turma da primeira Câmara não decidiu aplicar retroativamente a Lei 12766 em face da exigência formulada com fundamento no 12.2 da 8218. Então, preocupada com esse precedente, a minha conclusão é de negar. Pode-se até inferir, sim, que a terceira turma decidiria sim. Fato é que decisão é ato em face do que está posto em litígio. Então, eu entendo que não há decisão sobre o dispositivo legal, e, por consequência, não há dissídio jurisprudencial em relação ao 12.2 da 8218, e, por isso, o conhecimento é recurso especial. Ok, conselheira Edeli. Então, vamos fazer a votação no conhecimento, em face trazido pela conselheira Edeli. Conselheira Lívia, como a senhora se posiciona no conhecimento? Muito criteriosa, né, doutora Edeli, como sempre, tinha alguma coisa me incomodando, e acompanho a doutora Edeli no conhecimento. Quando a gente compara as decisões, realmente, no caso concreto, a gente vê que não resolve. Então, com a divergência da doutora Edeli, para não conhecer. Ok, conselheira Amélia, como vota? Realmente também muito profundo aqui as considerações da doutora Edeli. Mas, no caso, eu vou acompanhar a relatora. Pararia um pouco antes. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, pedindo vênia à conselheira relatora, Viviane, que está excelente o voto dela sobre conhecimento, mas também me convenci de que a questão da similitude aqui, a discussão do tema de direito não ocorreu no processo, né, no paradigma, né? Foi uma questão obter dictum mesmo, não era o mesmo dispositivo, né? Embora talvez se fosse eles aplicassem, mas no caso concreto não. Então, por isso eu vou acompanhar a divergência da conselheira Edeli. Ok, conselheiro Tozelli, como vota no conhecimento? Na verdade, presidente, agradeço muito ter a doutora Edeli no colegiado com esse olhar cirúrgico e que me pareceu óbvio, de novo, num primeiro momento, que tinha divergência, e você tocou num ponto imprescindível mesmo aqui. Estou convencido e acompanho a divergência. Ok, conselheiro Caio, como vota?
Então, eu entendo insofismável a demonstração que a Edeli fez, não dá para superar isso, então eu acompanho a divergência, pelo não conhecimento. Ok, doutor Caio, eu também acompanho a divergência, então foi negado o conhecimento por maioria, vencida a relatora e a conselheira Amélia. Conselheira Edeli já fez a declaração, faz o voto vencedor, doutora Edeli. Ok, doutora? Ok, Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Acabamos as sustentações e acompanhamento, não é, Isaías? Sim, presidente. Ótimo. Então, vamos dar seguimento à ordem da pauta. Vamos para o número 45, de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Siemens, comércio de eletromóveis, limitado. Então, quando estiver pronta, a doutora Edeli pode iniciar. O processo já está na pasta, eu já apresentei ele na sessão passada, ele saiu em vista para o conselheiro Toselli, né? Aqui são glosas, perdas no recebimento de créditos, que a contribuinte baixou, são perdas que a contribuinte baixou sem observância do artigo 9º da 9430, e a discussão que se estabeleceu é que o colegiado APO entendeu, afastou essas glosas, entendendo que os requisitos do artigo 9º da 9430 se limitavam aos direitos de crédito provenientes de operações com clientes, né, traçando um histórico lá da sucessão do artigo 9º, representar uma sucessão da provisão de devedores duvidosos. E aqui no caso, o direito creditório era um adiantamento a fornecedores, e não a perda em face de clientes. A Procuradoria conseguiu estabelecer a divergência, eu demonstrei lá no voto que, em um dos paradigmas, de fato, o direito creditório, embora o paradigma não desça, né, a maiores, não faça uma análise mais aprofundada aí do histórico do artigo 9º da 9430, ele afirma a aplicabilidade desse dispositivo no caso de perdas referentes a adiantamentos a fornecedores. Conhecido o recurso aí nesses termos, eu apresentei, em razão do conhecido apenas em relação ao paradigma 101.95142. Eu apresentei o voto com o histórico desse dispositivo, demonstrando que créditos aqui está numa acepção geral de atividades da pessoa jurídica, né, que esse dispositivo ele sucede ele vem concomitantemente com a vedação da dedução de provisão para créditos de liquidação duvidosa, que, no entender do acórdão recorrido, era uma provisão limitada a direitos de crédito provenientes de venda, mas que, na verdade, pela análise da doutrina da época, no meu entendimento, né, esse dispositivo, a provisão de devedores duvidosos, ela alcançava qualquer direito de crédito, apenas que, em relação às vendas, havia a praxe da utilização do percentual de 3%, mas nos demais casos o contribuinte também podia promover esse provisionamento. A discussão que havia era em relação ao provisionamento de perdas em que a origem do direito era de possível indedutibilidade, né? Havia as dúvidas em relação a créditos com pessoas ligadas. Então, a legislação vai evoluindo para limitar essas deduções, né, a provisões de créditos que estejam relacionados à atividade operacional, né, vai, inclusive, em um determinado momento ali, há um dispositivo legal que transitoriamente limita realmente a vendas, mas depois, quando é estabelecido o artigo 9º da 9430, ele vai falar de créditos genericamente e vai só excluir aqueles com pessoas ligadas ou aqueles que têm outras garantias aí específicas. Então, por isso, diante desse histórico, eu discordo do acórdão recorrido em limitar a dedução
as perdas, os requisitos para dedução de perdas da 9430 a créditos decorrentes de operações com clientes. Entendo que todos os créditos de atividade da pessoa jurídica estão sujeitos àqueles requisitos, e, no caso, a contribuinte fez a dedução direta dessa perda sem indicar, em razão do valor, se teria atendido aí cobrança judicial, né, os requisitos da lei para a dedutibilidade desse valor naquele fato gerador. E, por isso, dei provimento ao recurso especial da Procuradoria. Só lembrando que foi conhecido por unanimidade no momento, na sessão anterior, e votaram, além da conselheira Edeli, que proferiu o voto, Lívia, Viviane, Amélia e Fernando, acompanhando a relatora. Só lembrando, então, vou fazer uma nova rodada no mérito, tá? O conhecimento já foi votado, ok? Então, doutora Lívia, a senhora mantém seu voto no mérito? Só era vista do Toselli, né? Não sei se ele quer falar. Toselli, você quer falar alguma coisa? É porque eu ia fazer só uma rodada para atualizar e depois passaria a palavra para ele. Que eu acho que, na verdade, como a vista foi minha, talvez eu pudesse falar até pode falar, ok. Nesse caso aqui, eu pedi a vista porque realmente era uma coisa que eu tinha na cabeça que eu associava PDD. Também sou um pouco carinha de jovem, mas tem uma bagagem aí com direito tributário. Associava a PDD a duplicata, operações de vendas mesmo. Achei muito bom o voto recorrido e achei muito bom o voto que se apresentou. Então, eu fiquei com essa dúvida mesmo. E mais ainda, entender, né, porque como é que o legislador tratou essa perda, né? E aí eu fui pesquisar um pouco de doutrina, até encontrei aquele artigo que eu coloquei na fotinho para o grupo do Dr. Fernando Brasil, que é muito bom para dar o caminho das pedras, inclusive essa coluna é excelente e realmente se abordou muito bem. No passado, o legislador condicionava a operação de vendas, hoje não mais. E aqui é interessante, porque a gente sabe que perda realmente é dedutível, um elemento patrimonial negativo. E aqui nós estamos falando de basta só vencer e não receber, ou pagar e não levar, e aí já nasce o direito do contribuinte de torná-la a perda definitiva ou caráter provisório dedutível. E aí realmente o legislador aqui ele se preocupou para instituir, vamos dizer assim, regras objetivas de quando o contribuinte pode atribuir aquilo como uma perda mesmo, seja provisória e depois reverte caso ela não se torne definitiva, ou pode ser provisória, se realmente o calote existe, ele já tomou a dedução. Então, aqui me parece razoável, sim, as condições, e realmente, você mostrou muito bem, inclusive se socorreu aqueles manuais de contabilidades das antigas, que eles falam muito, muito bom, que são os feras nesse assunto, e realmente hoje a legislação ela não faz mais essa divisão só especificando para a operação de vendas. Então também o calote do fornecedor, que não é mais o usual, ele sim, a meu ver, também integra sim no campo da materialidade do artigo 9º, e me parece razoável sim as normas. Hoje, inclusive, a 12973, esses percentuais, os valores aumentaram, e entendo aqui que seu voto tá irreparável, muito bom. Mais uma vez, parabéns aí por essa obra que você nos proporcionou aqui. Ok, conselheiro. Então, vamos lá. Conselheira Lívia, como voto... Não, registro, André. Pois não, Edeli. Agradeceu Antigas, né? O meu manual das Antigas, que é do meu primeiro ano da faculdade. É verdade, está registrado lá na outra... das Antigas, Toselli. Tá, vamos então aqui contextualizar a situação. Então, o Toselli votou com a relatora, né? Depois, né? Só para resumir. Então, tá ótimo. Então, conselheira Lívia, vamos fazer uma rodada no mérito. A senhora mantém seu voto? Mantenho. Conselheira Viviane? Acompanha a relatora, mantenho. Conselheira Amélia? Eu também mantenho. Conselheiro Fernando? Mantenho meu voto. Conselheiro Toselli? Minha obrigação. Com vergonha agora, manter o meu voto. Conselheiro Caio? Olha, eu acredito que eu já votei essa matéria anteriormente, não obstante o brilhantismo do voto da Edeli, eu discordo, porque eu acho que a leitura ela tem que ser bastante
restritiva ali dos artigos 9, 10 e subsequentes, e eu entendo que o tratamento aqui para o default, né, do fornecedor não está sendo tratado lá, que especificamente trata de vendas. Então, eu vou manter essa posição, divergindo, então, da doutora Edeli. Ok, eu acompanho a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencido o conselheiro Caio. Vamos seguir adiante para o item 46 da pauta de relatoria da conselheira Amélia. Depois eu faço o intervalo. Conselheiro, quando estiver pronto. Bom, é um recurso especial do contribuinte, contra a acordo que foi dado parcial provimento para, por maioria de votos, excluir algumas. Ele está bem segregado aqui, a gente vai tratar de dedutibilidade de despesas, né? Para algumas despesas foi dado provimento e para outras não. E aí o contribuinte interpôs recurso especial, alegando divergência com relação à glosa de despesas por falta de comprovação ou não admitir os documentos fiscais apresentados sem efetiva comprovação. O recurso de admissibilidade deu seguimento, já que no paradigma apresentado aceitou-se a apresentação, inclusive, de notas fiscais simplificadas ou meros cupons fiscais para lastrear a escrituração da despesa, desde que comprovada sua necessidade, e o recorrido exigiu, além da documentação idônea, a comprovação efetiva da prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a ocorrência da divergência de interpretação em relação aos dois casos cabendo ao CARF de Irimila. Essa foi a conclusão do despacho. Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões, onde pugnou pela inadmissibilidade, pois entendeu ausente a similitude fática e, consequentemente, sem interpretação divergente de lei. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido. Tratou-se, então, aqui de um auto de infração de imposto de renda e contribuição social relativo ao calendário de 98, em razão da glosa de despesa por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço e ou falta de pagamentos, e ainda a falta de comprovação de valores listados às folhas X. A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e exonerou alguns valores conforme aqui abaixo. E a turma a qual também excluiu alguns outros valores, mantendo-se os demais. E manteve, no que interessa para este recurso, os seguintes itens, né? Então, ele manteve a glosa de algumas despesas relacionadas a serviços de terceiros, né? Agências, absorção de custos, treinamentos. Então, quanto ao conhecimento, ressalto que a PGFN pugnou pelo não seguimento do recurso em razão da falta de similitude fática, ressaltando que no acordo recorrido entendeu-se que não houve a comprovação da realização dos serviços e nos paradigmas, considerando a prova dos autos, entenderam realizada a despesa e desincumbida a parte contribuinte do ônus de provar a realização do serviço para permitir a sua dedução. Entende que, no caso, não se trata apenas do meio de prova, mas sim a desqualificação da prova apresentada. Eu peço Vênia aqui para divergir de tal entendimento, pois, como bem ressaltou o despacho, a divergência se assentou justamente na desnecessidade de se comprovar a efetiva prestação do serviço, bastando a apresentação de algum documento fiscal hábil e idôneo, e relacionado à atividade da empresa. As demais provas, as provas não foram desqualificadas como ela menciona. Então, eu acato as razões do despacho e conheço do recurso da PGFN, do contribuinte. Posso seguir, presidente? Quanto ao mérito, resta decidir acerca da dedutibilidade de algumas prestações de serviço que, conforme o acordo recorrido, restaram sem a comprovação da realização. Então, o acordo recorrido trouxe a decisão da DRJ em seu embasamento, que trouxe as seguintes normas aplicáveis ao caso: o artigo 242 e os 197 do RIR de 94, que eu transcrevo aqui. Ou seja, de acordo com a norma, as despesas dedutíveis são aquelas necessárias à atividade da empresa e manutenção da fonte produtora, sendo necessárias aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações e operações exigidas pela atividade da empresa, bem como aquelas usuais e normais.
Ademais, devem estar escriturados conforme as leis comerciais e fiscais que se sujeitarão ao exame da autoridade fiscal. De acordo com o contrato social da empresa, consta como seu objeto social a prestação de serviços de propaganda, publicidade, marketing, comunicações, promoções, convenções, realizações de eventos em geral e compra e venda de material gráfico. Nesse sentido, requeriu a fiscalização a comprovação de algumas despesas, por exemplo, Angel Produções Artísticas e Vídeo, Bela Arte Studio 2000. A recorrente explicou que se tratavam de serviços de produção gráfica, fotolito, editoração e diagramação. Apresentou a escrituração contábil e as respectivas notas fiscais, onde consta o contribuinte como beneficiário dos serviços. Apenas não foram aceitos por não haver a comprovação da sua efetiva prestação. É certo que muitas vezes há o pagamento e o tratamento como despesas de prestações de serviços com terceiros, que muitas vezes não encontram relação com a atividade praticada pela empresa. Entendo que, nesses casos, sim, a fiscalização deve exigir uma comprovação mais robusta do que efetivamente foi prestado. Além das notas fiscais e comprovantes de pagamentos, como atos de reunião, contratos, materiais e fruto daquilo que foram gerados pela prestação do serviço. Eu entendo que esse não é o caso dos autos. Serviços de gráfica, produções de eventos, denotam relação direta com a atividade prestada pela empresa, estão estritamente ligados. Nesses casos, entendo que a nota fiscal, com a natureza do serviço e lançamento contábil adequado, servem para a dedutibilidade da despesa. Ora, os documentos fiscais apresentados foram aceitos sem se discutir sua veracidade ou evidência de qualquer vício. Talvez a suposta dificuldade da autoridade se aceitar tais documentos tenha se dado em razão da informação constante às folhas 98 de que a situação fiscal de uma dessas prestadoras de serviço encontrava-se como cancelada. De fato, porém, isso foi no ano de 2000. Os serviços aqui foram prestados em 1998, quando a empresa encontrava-se ativa. Nesse caso, ela poderia ter fiscalizado os prestadores de serviços de igual forma, buscando a efetiva tributação dos respectivos serviços, caso entendesse inadequadas tais notas ou prestações de serviço. Eu não vislumbro, nesses casos, nada que não se relacione à atividade da empresa. Então, eu entendo que a dedução deve ser restabelecida alterando seu acordo recorrido. Apenas no que tange aos itens D e E acima, relativos à absorção de custos e despesas de treinamento e cursos, valor de 1.330, vejo que o acordo recorrido entendeu que a documentação apresentada, razão contábil, cópia de cheque, careceram de comprovação, ou de documento provas de que o custo foi arcado pelo interessado. Então, para esses casos, eu mantenho a decisão recorrida. Eu conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento. Ok, conselheira. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode se pronunciar. Ô, Amélia, enquanto a dele olha, o paradigma está com o número errado no despacho de admissibilidade. Você tem o número, está faltando algum número, né? O primeiro paradigma. Os paradigmas estão anexados ao recurso especial. Se não quiser ir direto nos autos, estão a partir da página 849. Obrigada. O primeiro é 105, 0.110, acórdão da Câmara Superior, 0100.900, que ele é de 89. Eu vou divergir no conhecimento, presidente. A própria condução da análise do mérito reforça a impressão que eu tive inicialmente. A acusação nos paradigmas, né, não se referia à efetiva prestação do serviço. Né, as decisões destacadas, aqui os insertos destacados pela contribuinte para
para a demonstração da divergência se prendem ao fato de, nesses paradigmas, a acusação fiscal, no primeiro, e é o que está expresso aqui, a glosa foi promovida em razão de certos gastos comprovados apenas mediante notas fiscais simplificadas ou sem identificação do contribuinte, bem como notas de venda ao consumidor com as mesmas características, quer dizer, que não permitiam identificar o adquirente. E, no segundo paradigma, as glosas também se fez porque eram despesas que eram provadas por vale-compra, nota fiscal de venda ao consumidor sem identificação do adquirente, notas fiscais de venda de combustível sem identificar o veículo. A gente sabe que nessas circunstâncias normalmente são gastos de pequena monta, né, em que a documentação é feita de forma precária e a discussão se dá em função dessas circunstâncias específicas. Então, nem se pergunta, normalmente até se sabe que esse tipo de serviço é contratado, é regular, né, é normal dentro da atividade, né, o que se questiona é o fato deles não permitirem a identificação do adquirente, né, e assim dificultar que a própria empresa tenha incorrido criar dúvidas sobre o fato de se a contribuinte incorreu nessas despesas. Aqui, até pela própria condição de mérito, a gente vê que a discussão está centrada na efetividade da prestação. Né? Então, seria necessário que os paradigmas tratassem de gastos semelhantes, né? De prestação de serviços, né? Que aqui, possivelmente, né? De uma monta bem mais representativa do que aquelas que se demonstram, né, por meio de notas fiscais simplificadas, vales e outros cupons. Então, eu entendo que se a gente tivesse um dissídio jurisprudencial mesmo, a gente estaria aqui analisando se a nota fiscal de uma gráfica é suficiente para permitir a dedutibilidade do serviço. A gente não estaria analisando aqui o detalhamento das características da operação para ver se ele é realmente necessário, e os paradigmas não trazem essa similitude fática, então eu vou endossar aí a objeção da PFN para não conhecer do recurso especial. Ok, vamos então fazer uma rodada da votação do conhecimento. Conselheira Lívia, no conhecimento, como vota? Eu também tive acabei de analisar o primeiro paradigma que eu não tinha conseguido olhar, ele parte da premissa que a despesa existiu, e aí tá vendo se qual nota que pode comprovar ou não, enfim, mas ele nunca questiona a existência da despesa, que é o foco aqui até pelo tipo de serviço que está sendo analisado aqui no caso, é o foco do caso em análise. Então, endosso a divergência da doutora Edeli para não conhecer. Ok, conselheira Viviane. Essa matéria de despesa, né, tem essa questão da prova aí, que é bem circunstanciada em cada caso, e trazer para a Câmara Superior também tem essa preocupação. Olhando os paradigmas, realmente vi que o foco lá foi a comprovação, e aqui a discussão é a existência da despesa, né? Então, com o não conhecimento, com a divergência. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também vou acompanhar a divergência. Ok. Conselheiro Tozelli. Eu também vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Caio. Com a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência. Então, negado conhecimento por maioria, vencida a relatora. Conselheiro Fernando, o senhor pode fazer o voto vencedor do conhecimento? Tá? Muito obrigada. Então, agora vamos fazer o intervalinho. Isaías, pode interromper a gravação, por favor.